Capítulo 3. Esse é o coração que tanto amou. A devoção ao coração de Cristo não é o culto a um órgão separado da pessoa de Jesus. O que contemplamos e adoramos é a Jesus Cristo por inteiro, o Filho de Deus feito homem, representado numa imagem sua em que se destaca o seu coração. Neste caso, o coração de carne é entendido como imagem ou sinal privilegiado do centro mais íntimo do Filho encarnado e do seu amor ao mesmo tempo divino e humano, porque, mais do que qualquer outro membro do seu corpo, é o índice natural ou o símbolo da sua imensa caridade. Adoração a Cristo. É indispensável sublinhar que nos relacionamos com a pessoa de Cristo, através da amizade e da adoração, atraídos pelo amor representado na imagem do seu coração. Veneramos essa imagem que o representa, mas a adoração dirige-se apenas a Cristo vivo, na sua divindade e em toda a sua humanidade, para nos deixarmos abraçar pelo seu amor humano e divino. Seja qual for a imagem utilizada, é certo que o objeto de adoração é o coração vivo de Cristo, e nunca uma imagem, porque faz parte do seu corpo santíssimo e ressuscitado, inseparável do Filho de Deus que o assumiu para sempre. Ele é adorado enquanto o coração da pessoa do Verbo a quem está unido de modo inseparável. Não o adoramos isoladamente, mas na medida em que com esse coração é o próprio Filho encarnado que vive, ama e recebe o nosso amor. Por isso, qualquer ato de amor ou de adoração ao seu coração é na realidade e propriamente tributado ao Cristo mesmo, porque se refere espontaneamente a Ele e é o símbolo e a imagem sensível da caridade infinita de Jesus Cristo. Por isso, ninguém deve pensar que esta devoção nos possa separar ou distanciar de Jesus Cristo e do seu amor. De modo espontâneo e direto, ela dirige-nos a Ele e só a Ele, que nos chama a uma amizade valiosa, feita de diálogo, afeto, confiança e adoração. Este Cristo com o seu coração trespassado e ardente é o mesmo Cristo que por amor nasceu em Belém, percorreu a Galileia curando, acariciando, derramando misericórdia, e amou-nos até ao fim, estendendo os braços na cruz. Por fim, é o mesmo que ressuscitou e vive gloriosamente no meio de nós. A veneração da sua imagem. Convém notar que a imagem de Cristo com o seu coração, ainda que de maneira nenhuma possa ser objeto de adoração, não é uma imagem qualquer, entre muitas outras que poderíamos escolher. Não é algo inventado de modo abstrato ou desenhado por um artista, não é um símbolo imaginário, é um símbolo real, que representa o centro, a fonte da qual brotou a salvação para a humanidade inteira. Há uma experiência humana universal que torna esta imagem única. Pois não há dúvida que, ao longo da história e em várias partes do mundo, o coração se tenha tornado um símbolo da intimidade mais pessoal e também do afeto, emoções e capacidade de amar. Para além de qualquer explicação científica, uma mão colocada sobre o coração de um amigo exprime um afeto especial. Quando uma pessoa se apaixona e está perto da pessoa amada, o batimento cardíaco acelera. Quando alguém sofre um abandono ou uma desilusão por parte da pessoa amada, sente uma espécie de forte opressão no coração. Por outro lado, para exprimir que algo é sincero, que vem realmente do centro da pessoa, afirma-se, digo do fundo do coração. A linguagem poética não pode ignorar a força destas experiências. Por isso, é inevitável que, ao longo da história, o coração tenha alcançado uma força simbólica única, que não é meramente convencional. É, pois, compreensível que a Igreja tenha escolhido a imagem do coração para representar o amor humano e divino de Jesus Cristo e o núcleo mais íntimo da sua pessoa. Mas, se a imagem de um coração com chamas de fogo pode ser um símbolo eloquente que nos recorda o amor de Jesus Cristo, é conveniente que esse coração faça parte de uma imagem de Jesus Cristo. Isto torna ainda mais significativo o seu apelo a uma relação pessoal de encontro e de diálogo. Essa imagem venerada de Cristo, onde se destaca o seu coração amoroso, tem ao mesmo tempo um olhar que apela ao encontro, ao diálogo e à confiança, tem mãos fortes capazes de nos sustentar, tem uma boca que nos fala de uma forma única e personalíssima. O coração tem o valor de ser percebido não como um órgão separado, mas como um centro íntimo que gera unidade, ao mesmo tempo, como expressão da totalidade da pessoa, o que não acontece com outros órgãos do corpo humano. Se é o centro íntimo da totalidade da pessoa, portanto, uma parte que representa o todo, poderíamos facilmente desnaturalizá-lo caso o contemplássemos separado da figura do Senhor. A imagem do coração deve remeter-nos para a totalidade de Jesus Cristo no seu centro unificador, a partir desse, simultaneamente deve levar-nos a contemplar Cristo em toda a beleza e riqueza da sua humanidade e da sua divindade. Isto vai além da atração que podem gerar as várias imagens do coração de Cristo, pois não é que, diante das imagens de Cristo, se deva pedir alguma coisa a essas imagens ou depositar confiança nelas como antigamente faziam os pagãos.
mas que por meio das imagens que beijamos e diante das quais nos descobrimos e prostramos, adoramos a Cristo. Além disso, algumas destas imagens podem parecer-nos pouco atrativas e não nos mover muito ao amor e à oração. Isso é secundário, pois a imagem não é mais do que uma figura motivadora, e, como diriam os orientais, não devemos fixar-nos no dedo que aponta para a lua. Enquanto a Eucaristia é presença real a ser adorada, neste caso trata-se apenas de uma imagem que, embora tenha sido abençoada, nos convida a ir além dela, nos orienta a elevar e unir o nosso próprio coração ao de Cristo vivo. A imagem venerada convoca, aponta, conduz, a fim de dedicarmos tempo ao encontro com Cristo e à sua adoração, conforme nos pareça melhor imaginá-lo. Assim, olhando a imagem, estamos diante de Cristo, e diante dele o amor se detém, contempla o mistério, desfruta dele em silêncio. Dito tudo isto, não devemos esquecer que esta imagem do coração nos fala de carne humana, da terra, e por isso nos fala também de Deus que quis entrar na nossa condição histórica, fazer-se história e partilhar o nosso caminho terreno. Uma forma de devoção mais abstrata ou estilizada não será necessariamente mais fiel ao Evangelho, porque neste sinal sensível e acessível se manifesta o modo como Deus quis revelar-se e tornar-se próximo de nós. Amor sensível. Amor e coração não estão necessariamente unidos, pois num coração humano podem reinar o ódio, a indiferença e o egoísmo. Porém, não atingimos a nossa plena humanidade se não saímos de nós mesmos, tal como não nos tornamos inteiramente nós mesmos se não amamos. Portanto, o centro mais íntimo da nossa pessoa, criado para o amor, só realizará o projeto de Deus enquanto amar. Assim, o símbolo do coração simboliza ao mesmo tempo o amor. O Filho eterno de Deus, que infinitamente me transcende, quis amar-me também com um coração humano. Os seus sentimentos humanos tornam-se o sacramento de um amor infinito e definitivo. O seu coração não é, portanto, um símbolo físico que só exprime uma realidade meramente espiritual ou separada da matéria. O olhar dirigido ao coração do Senhor contempla uma realidade física, a sua carne humana, que torna possível que Cristo tenha emoções e sentimentos muito humanos, como nós, embora plenamente transformados pelo seu amor divino. A devoção deve alcançar o amor infinito da pessoa do Filho de Deus, mas é preciso afirmar que este é inseparável do seu amor humano. Para isso, ajuda-nos a imagem do seu coração de carne. Se ainda hoje no sentimento popular o coração é percebido como o centro afetivo de todo o ser humano, é ele que melhor pode significar o amor divino de Cristo que está unido para sempre e de modo inseparável ao seu amor integralmente humano. Já Pio XII recordava que a palavra de Deus, quando descreve o amor do coração de Jesus, não compreende somente a caridade divina, mas se estende também aos sentimentos do afeto humano. Por conseguinte, o coração de Cristo, unido hipostaticamente à pessoa divina do Verbo, sem dúvida deve ter palpitado de amor e de qualquer outro afeto sensível. Contrariamente a alguns que negavam ou relativizavam a verdadeira humanidade de Cristo, nos padres da Igreja encontramos uma forte afirmação da realidade concreta e tangível do afeto humano do Senhor. Assim, São Basílio sublinhava que a encarnação do Senhor não era algo de fantasioso, mas que o Senhor possuía os afetos naturais. São João Crisóstomo propunha um exemplo: se não tivesse possuído a nossa natureza, não teria experimentado a tristeza uma e outra vez. Santo Ambrósio afirmava: como tomou a alma, tomou também as paixões da alma. E Santo Agostinho apresentava os afetos humanos como uma realidade que, uma vez assumida por Cristo, já não é alheia à vida da graça. O Senhor Jesus, não obrigado por necessidade, mas por voluntária compaixão assumiu este sentimento de fraqueza humana, como aceitar a própria carne na condição da humana fraqueza, para que se algum deles os membros da Igreja, acontecer contristar-se e condoer-se no meio das tentações humanas, não julgue-se por isso alheio à graça de Deus. Finalmente, São João Damasceno considera esta real experiência afetiva de Cristo na sua humanidade como um sinal de que ele assumiu integralmente a nossa natureza, e não parcialmente, para redimir e transformar por inteiro. Assim, Cristo assumiu todos os elementos que compõem a natureza humana, a fim de que todos eles fossem santificados. Vale a pena retomar aqui a reflexão de um teólogo que reconhece que, sob a influência do pensamento grego, a teologia relegou durante muito tempo o corpo e os sentimentos ao universo do pré-humano, sub-humano ou tentador do verdadeiramente humano, mas o que a teologia não resolveu na teoria, foi resolvido pela espiritualidade na prática. A espiritualidade e a religiosidade popular mantiveram viva a relação com os aspectos somáticos, psicológicos e históricos de Jesus. A via sacra, a devoção às suas chagas, a espiritualidade do preciosíssimo sangue, a devoção ao coração de Jesus, as práticas eucarísticas.
Tudo isso preencheu as lacunas da teologia, alimentando a imaginação e o coração, o amor e a ternura por Cristo, a esperança e a memória, o desejo e a nostalgia. A razão e a lógica tomaram outros caminhos. Tríplice amor. Entretanto, não nos detemos só nos seus sentimentos humanos, por mais belos e comoventes que sejam, pois, contemplando o coração de Cristo reconhecemos como nos seus sentimentos nobres e sadios, na sua ternura, no vibrar do seu afeto humano, se manifesta toda a verdade do seu amor divino e infinito. Assim o exprimiu Bento XVI. Do horizonte infinito do seu amor, Deus quis entrar nos limites da história e da condição humana, assumiu um corpo e um coração, de modo que nós possamos contemplar e encontrar o infinito no finito, o mistério invisível e inefável no coração humano de Jesus, o Nazareno. Na realidade, há um tríplice amor que está contido e nos deslumbra na imagem do coração do Senhor. Primeiramente, o amor divino infinito que encontramos em Cristo. Mas, pensamos também na dimensão espiritual da humanidade do Senhor. Desde esse ponto de vista, o coração de Cristo é símbolo de enérgica caridade, que, infundida em sua alma, constitui o precioso dote da sua vontade humana. Finalmente, é símbolo do seu amor sensível. Estes três amores não são capacidades separadas, funcionando de forma paralela ou desconexa, mas atuam e exprimem-se em conjunto e num fluxo constante de vida, à luz da fé, pela qual cremos que na pessoa de Cristo estão unidas a natureza humana e a natureza divina. Podemos conceber os estreitíssimos vínculos que existem entre o amor sensível do coração físico de Jesus e o seu duplo amor espiritual, o humano e o divino. Por isso, entrando no coração de Cristo, sentimos-nos amados por um coração humano, cheio de afetos e sentimentos como os nossos. A sua vontade humana quer amar-nos livremente, e esse querer espiritual está plenamente iluminado pela graça e pela caridade. Quando chegamos ao mais íntimo desse coração, somos inundados pela glória incomensurável do seu amor infinito de Filho eterno, que já não podemos separar do seu amor humano. É precisamente no seu amor humano, e não afastando-nos dele, que encontramos o seu amor divino, encontramos o infinito no finito. É ensinamento constante e definitivo da Igreja que a nossa adoração da sua pessoa é única, e abrange inseparavelmente tanto a sua natureza divina como a sua natureza humana. Desde os tempos antigos, a Igreja ensinou que devemos adorar um único e mesmo Cristo, Filho de Deus e do homem, de duas em duas naturezas inseparáveis e indivisas. E isto com uma única adoração, visto que o Verbo veio a ser carne. De modo algum Cristo é adorado em duas naturezas, introduzindo com isto duas adorações, mas deve-se venerar com única adoração o Deus Verbo encarnado junto com a sua carne. São João da Cruz quis exprimir que, na experiência mística, o amor incomensurável de Cristo ressuscitado não é sentido como estranho à nossa vida. O infinito de algum modo desce para que, através do coração aberto de Cristo, possamos experimentar um encontro de amor verdadeiramente recíproco. É bem possível que a ave de voo baixo possa prender a águia real das alturas, quando ela se abaixa querendo ser presa. E explica que vendo a esposa ferida pelo seu amor, acorre ao seu gemido, ferido também ele pelo amor dela. É que, nos apaixonados, a ferida de um é de ambos, e os dois sentem o mesmo. Este místico entende a figura do lado ferido de Cristo como um apelo à plena união com o Senhor. Ele é o servo vulnerado, ferido quando ainda não nos tínhamos deixado tocar pelo seu amor, que desce as correntes de água para saciar a sua própria sede e que encontra conforto sempre que nos dirigimos a ele. Volta, minha pomba, que, ferido, o veado lá no outeiro assoma ao sopro do teu vôo e o fresco toma.